Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 9 de março de 2021, uma terça-feira, e glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez, o Senhor já realizou, a Ele todo louvor, toda honra e toda a glória em nome de Jesus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, lendo a palavra de Deus, pensando um pouquinho sobre a palavra de Deus e também orando pela nossa casa, pela nossa família e pelos nossos queridos, em nome de Jesus. Estamos orando também, mas estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, né? Já passamos por Mateus todo, até a metade, né, do livro de Mateus. Mateus tem 28 capítulos e estamos bem na metade do livro de Mateus, Mateus capítulo 14. Já falamos da primeira parte de Mateus, que é a respeito da morte de João Batista e aquilo que acontece, né? Quais as consequências de uma situação como essa, crítica, é exatamente isso, a situação crítica, não apenas para os discípulos, né? Você tem os discípulos de João Batista ficarem da noite para o dia sem o seu mestre, né? Sem o seu líder na fé, e claro, havia toda uma situação, um resultado de tudo isso, né? Que não apenas os discípulos de João Batista, possivelmente, e isso mostra nas passagens, possivelmente estavam também, vamos dizer assim, buscando guarida, né, no pastoreio de Jesus Cristo, mas também eles estavam trazendo o quê? Eles estavam trazendo para os discípulos um momento crítico, né? Porque eles estavam vindo com uma má notícia, com uma situação limítrofe, né? Então, ao chegarem, obviamente, eles criam um clima, não apenas mostrando a Jesus, dando um sinal de que a sua paixão, seu sacrifício estaria próximo, mas também trazendo uma certa preocupação também para os discípulos. Então você tem no capítulo 14 esse sentimento que paira, né? Vamos dizer assim, uma atmosfera ameaçadora de todos os lados. Depois nós temos a multiplicação dos pães, né? Que nós temos falado a respeito. E na multiplicação dos pães, a gente percebe o quê? O Senhor Jesus olhando a multidão. Precisa haver uma diferença quando a gente avalia a respeito dessa passagem, porque num primeiro momento, né, a gente pensa assim, olha, Jesus vai falar por parábolas, significando que talvez que Jesus não queira, né, se relacionar com o povo. Não é isso. A Bíblia fala que por onde Jesus passava, ele fazia o bem. Não é essa a questão, né? A Bíblia fala que o Senhor se compadeceu aqui no capítulo 14. Nos outros evangelhos, né, nos 3 outros evangelhos, porque eu falei para você que é um milagre que os 4 evangelhos pontuam, destacam, né, cada um deles falando de uma característica de Jesus, como pastor que se compadece, que cura, que ensina, que instrui, né, que tem compaixão, que olha aquela multidão e percebe que é uma multidão sem pastor, né? Então você tem todo esse quadro. Jesus falando para nós de que, e eu falei isso para você ontem, né? Que a gente percebe que na obra de Deus tem muito mais consumidor do que mantenedor, né? Exatamente por causa disso, por causa vamos chamar assim, das limitações humanas, ou por causa daqueles que querem ser limitados, né? Para quem é pastor há muitos anos, como eu, né? A gente percebe que existem pessoas que elas querem depender do líder, né? Elas querem, como se elas estivessem assim, tipo, falando, não, vai lá você, busca você, o que você trouxer de revelação, eu estou assinando embaixo. Quer dizer, não quer ter aquela, vamos dizer, aquele desgaste, aquela preocupação, ou aquele trabalho. Não, deixa ele, né? É tipo marido. Antigamente era mais, mas ainda existe hoje o marido que fala assim para os seus colegas de trabalho, né?
Olha, eu não, mas a minha mulher, olha, todo domingo eu levo ela lá na igreja, ela ora lá por nós, tem uma palavra boa e tudo. Ele não, mas a mulher... Então você tem esse tipo de pessoa. Mas também nós temos e percebemos que existem pessoas que é aquilo. Desculpe, é aquilo, é o limite, né? Então, e Jesus destaca isso muito bem, e você tem todo tipo de público. Então Jesus, ele está mostrando que ele veio para o povo, ele veio para as multidões, para as pessoas, para os reinos, para os países, né? Para as comunidades, claro, nada contra. Jesus não está fazendo discriminação. A única coisa é que ele está mostrando que existirão pessoas que, creio eu, né? Nós desejamos isso, por isso que estamos aqui, que querem participar do reino, né? Não participar porque pertence ao reino tão somente, mas participar do reino porque entende como embaixador, como representante do céu, que ele também deverá ser instrumento nesse reino. Uma peça importante dentro dessa, desculpe o termo, engrenagem de vida, de poder, de milagre, de manifestação de Deus, de vontade de Deus, exatamente sobre aqueles que estão ao nosso redor. E sempre quando eu oro com você, eu sempre oro falando dos nossos familiares, sempre, porque eu sempre falo, o maior desafio de um servo de Deus é os da sua própria casa. Você percebe isso na vida de Jesus durante todo o tempo. A família de Jesus não entendendo, a família de Jesus querendo interditar, a família de Jesus querendo até de maneira violenta, vamos chamar assim, buscar Jesus e arrancar Jesus daquela situação toda. Então era o maior desafio. Tanto é verdade que você percebe nas palavras de Judas, irmão, vamos chamar assim, irmão de criação de Jesus, nas palavras de Tiago, né, na epístola de Tiago, você também percebe. Então, por quê? Porque foram pessoas que conviveram com Jesus no cotidiano e mesmo assim não estavam entendendo. Mas houve sim de Jesus um posicionamento a todo tempo, e a palavra do Senhor fala que esses homens foram grandes homens de Deus, vamos dizer assim, peças-chave na condução, na inauguração de uma nova igreja, como foi com Tiago e como foi com Judas. Então essa condição espiritual estava presente em todos os aspectos na condução do ministério de Jesus. E agora nós vamos para um outro momento, crítico, terrível, eu poderia até dizer trágico, mas que o Senhor nos mostra exatamente a preocupação, o seu pastoreio e o quanto ele deseja, né, que nós o vejamos, o sintamos e o percebamos também nessas circunstâncias limítrofes. Veja só, Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22 diz assim: Logo a seguir do quê? Da multiplicação dos pães. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então a Bíblia fala, compeliu Jesus. Por que compeliu Jesus? Por duas razões. Primeiro, depois daquele milagre da multiplicação dos pães, ora, o que pensavam as multidões, até mesmo, vamos dizer assim, catequizadas pelas pessoas ao redor que tinham interesse nessa, vamos chamar nessa característica de Jesus, ou nessa possível característica de Jesus. Vamos fazê-lo rei, vamos fazê-lo líder.
Ele será o nosso rei, o nosso governador. Pô, tá aqui, a gente tem cura, a gente tem saúde, ele consegue arrebanhar a multidão e ao mesmo tempo fazer com que a multidão se acalme, né? E a gente já falou a respeito. A primeira coisa que Jesus fez naquela quantidade de gente, que era mais de 20 mil pessoas, com fome, com sede, cansado, né? Então era um estopim para haver uma revolução, que era tudo o que aquele grupo religioso político queria. Não é? Já falei para você dos herodianos e dos zelotes, que eram os grupos que criam no Messias, ou era mais cômodo crer, né, que o Messias seria um líder político, um líder, né, terreno, como rei. Não que ele não seja, e não que ele não venha um dia para ser, mas não era aquele momento. Ainda que fosse o Cronos humano, não era o Kairos de Deus, não era o tempo de Deus para aquele momento. Então, obviamente, quando aquele povo vê que foi alimentado de maneira totalmente sobrenatural, que ainda sobraram de uma multidão de 20 mil pessoas esfomeada, miseravelmente com fome, e de repente alguém não só apazigua, mas dá comida, peixe e pão, estamos com a faca e o queijo na mão. É daqui para uma revolução. Então a Bíblia fala que Jesus compeliu os discípulos. Então Jesus não queria compactuar com essa linha de pensamento. Segundo, Jesus os compele porque entre os discípulos, obviamente, haviam aqueles que conheciam aquela região mais aprofundadamente. Aprenderam a nadar, né? Que era Pedro, André, Tiago e João, primos, Tiago e João, irmãos, Pedro e André, irmãos, primos, onde os seus pais eram proprietários de uma empresa de pescaria. E que o quartel-general deles, né, a matriz dessa empresa era naquele lugar. Então eles conheciam o ambiente. Já falei para você das questões geográficas daquele ambiente, né? Uma região abaixo, um pouco abaixo do nível do mar, cheio de colinas ao redor, né? Com uma depressão geográfica muito intensa, e por causa disso, os movimentos de ventos, de maré, eram constantes, não obstante ser um mar de água doce. Mas mesmo assim, vez por outra haviam ondas e tal, exatamente por causa dessa depressão geográfica. Então, eles já estavam percebendo que haveria uma tempestade. E, obviamente, nenhum deles queria enfrentar aquela tormenta, tá? Então, você tem duas situações que estavam se apresentando diante de Jesus. Jesus os compele, quer dizer, Jesus os força, Jesus os ordena. É uma das poucas vezes que no grego você percebe que Jesus está falando de maneira vigorosa, até meio assim, assintosa com seus discípulos. Por quê? Porque ele não queria que os discípulos ficassem mais naquele lugar por essas duas razões, pelo menos. Então vamos lá. Diz aqui: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. A questão toda, eu sempre falo para você, alguém já disse, e eu confirmo, apoio e me associo a essa frase: aquele que ora não precisa de mais nada, ele já fez o bastante. Ou seja, orar, se derramar diante do Senhor, buscar no Senhor, para que os próximos episódios, os próximos capítulos estejam nas mãos dele. Seja qual for o episódio, seja qual for o capítulo, o Senhor não é pego de surpresa. O Senhor não é pego
desculpe o termo, de calça curta. Ele sempre está à frente. Ele sabe o que está acontecendo. E ele conhece o que está por vir. Então eu me coloco, e é por isso que eu falo para você que há sempre uma resistência muito grande de Deus em relação a prognosticadores. Daí se ter o cuidado quanto, desculpe, né, os ministérios, mas não é pelo ministério em si ou pela pessoa, mas o cuidado de Deus a respeito de ministérios proféticos. Não no ministério em si, porque ele existe e ele é necessário. Sem profecia, a Bíblia diz, o povo se corrompe, né? Então, é necessário, da profecia, da palavra de Deus ministrada, revelada, sim. E aquele que tem o dom de profecia e tal, olha, nada contra, mas tem que sempre haver um cuidado. Por quê? Porque as pessoas são levadas, nós todos somos levados a querer saber o que vai acontecer no futuro. E essa vontade que é de todos nós de saber o que vai acontecer amanhã é para Deus uma linha perigosa. Por quê? Porque eu posso, na minha insegurança, ter vamos dizer, alguma fragilidade em relação ao crer em Deus. Será que Deus está comigo? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Ele sabe o que eu estou passando? E aí eu começo a conjecturar e começo a apequenar a pessoa de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu fico preocupado com amanhã e me esqueço, sou levado a me esquecer de que Deus cuida do meu amanhã. Eis a questão toda não é a profecia ou aquele que tem o dom profético, mas a questão toda é em relação ao meu sentimento, que eu posso estar precisando, desculpe agora o termo, não falando do ministério profético, precisando de uma adivinhação, de um prognóstico do meu amanhã. O meu amanhã pertence ao Senhor. E aí está a questão da fé. Se eu ficar preocupado muito com o dia de amanhã, o que vai acontecer? A minha fé, ela está fragilizada. Por quê? Porque o que é fé? O fé é a minha capacidade de me lançar nos braços do Pai. A fé é a certeza e a convicção de coisas que não existem, mas o Senhor já sabe que existem e que se manifestarão. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é exatamente o sentimento de uma criança, do filho, da filha, em relação ao pai, né? Que quando a gente pega uma criança que põe no carro e que fala que vai viajar para algum lugar, a criança fica cada 5 minutos, pai, tá demorando? Não, tá demorando, vai demorar um pouco. Ah, então tá bom. Mas o filho está preocupado com o tempo, porque ele quer chegar logo, mas ele sabe que vai chegar. É exatamente essa fé descontraída, despojada, completamente à mercê do outro, né? De uma maneira tranquila, né? Sabendo que vamos chegar naquele lugar. Então, quando Jesus fala para os discípulos isso, ainda que o ambiente, o céu, o vento estivessem mostrando uma tempestade, Jesus, ele sabe o que está por acontecer. Não na sua condição divina, mas na sua condição humana, como servo, como filho, como instrumento pleno, totalmente entregue ao ministério do Espírito Santo. E aí ele vai para o monte orar, enquanto os seus discípulos entram na embarcação e vão até o outro lado. Tem, né, o endereço de irem até a outra margem do mar da Galileia. E diz aqui assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília, né? Primeira vigília, das 6 às 9 da noite. Segunda vigília, das 9 da noite à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Ou seja, na cultura deles, né, haviam 4 vigílias. A quarta vigília é exatamente o momento da noite, da escuridão mais intensa, né? Dizem alguns que a escuridão mais intensa é exatamente antes de começar a amanhecer. É exatamente possivelmente, mais ou menos, entre 3 da manhã e 6 da manhã. Então era o momento, agora você vai me entender, eu vou falar de maneira poética, era o momento das trevas mais fortes, a escuridão mais intensa é esse momento. E diz aqui, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre o mar, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Glória a Deus pela palavra do Senhor, né? É um texto muito especial e maravilhoso, porque fala da intimidade do Senhor para com os seus discípulos, os seus amados, e ao mesmo tempo quer falar muito conosco, né? Então, eu quero pegar esses minutos e a gente vai falar mais a respeito, porque a palavra de Deus ela é muito especial e maravilhosa. Mas eu quero pegar esses minutos para pensar com você a respeito de cada detalhe, ou de alguns detalhes, melhor falando, de alguns detalhes desse texto. Em primeiro lugar, Jesus sabia o que estava por vir, porque os discípulos também sabiam. O ambiente estava mostrando que haveria uma tempestade, haveria uma forte chuva. E tempestade naquele lugar significa alteração completa, né, de todo o movimento climático, exatamente por se tratar de uma região abaixo do nível do mar, como se fosse um vale, cheio de colinas ao redor, né, grandes colinas, e ao mesmo tempo nós percebendo que havia sim toda uma direção, agora você vai me entender, uma direção didática em tudo isso. Por quê? Porque Jesus está falando conosco. Por que Jesus está falando conosco de maneira maravilhosa e completamente contextualizada? Exatamente o que nós estamos passando hoje, né? As notícias, as informações, né? Os dados dessa pandemia e tudo mais, porque recorde de internações, recorde de mortes pela pandemia, recordes diários, a cada dia um número está se sobrepondo ao outro número, né? Uma administração batendo cabeça em todos os níveis, né? A gestão pública querendo, como sempre, querendo colocar a culpa no outro, e uma situação intensa,
guerra de narrativas a cada minuto. E o povo lá no meio. O povo sem assistência, o povo sem... totalmente impotente, como diz Jesus, como ovelha sem pastor. Então é um quadro terrível. E a tempestade que estava por vir, estava mostrando isso. Mas Jesus, em primeiro lugar, ele não deixou de cumprir com a sua agenda como filho de Deus. E qual era a sua agenda e qual deve ser a nossa agenda? Em primeiro lugar, ele subiu no monte. Subir no monte, subir num lugar mais alto, significa, poeticamente falando, nos colocarmos, né? Alguns entendam até como sendo algo físico mesmo, tem que subir no monte. Amém, glória a Deus, né? Nós aqui em São Paulo temos alguma dificuldade, porque realmente não tem lugares tão ermos assim hoje em dia, né? Pelo menos aqui na nossa região. Então, mas alguns entendem assim, glória a Deus, o que interessa é buscar ao Senhor. Se vai subir fisicamente no monte, ou se entende que o monte é um estado de espírito, né? Então, amém. Eu entendo como sendo um estado de espírito. Subir no monte, significando então, se derramando diante do Senhor, que nada e ninguém, nada, nem celular, nem televisão, nem rádio, nem notícias, nem ninguém. E se derramar para orar e buscar, porque é o nosso momento com o Senhor. Essa agenda, ela é diária, é como um remédio, é como algo que você tem que fazer dioturnamente, ou noturnamente, todos os dias da tua vida, durante toda a tua existência. Entrar no altar do Senhor, exatamente o que Jesus fez, né? E os discípulos estavam lá no meio do mar. E a Bíblia fala que era na quarta vigília. Por que na quarta vigília? Porque isso mostra que os discípulos já estavam todos se esvaindo nas forças. Porque com certeza eles estavam tentando dirigir o barco ou para chegar à margem ou para voltar para a margem anterior. Lógico, ninguém queria ficar no meio daquela tempestade, daquele mar encapelado. Não, eles queriam ou avançar ou voltar. Mas a tempestade estava mostrando que não estava dando nem para voltar e nem para avançar. E a Bíblia fala de uma maneira tão poderosa e maravilhosa, porque o Senhor está falando conosco, que Jesus, ele poderia ter pego um barco, né? Vamos pensar nas possibilidades. Jesus poderia ter pego um barco, vamos dizer assim, um barco de maior envergadura, né? Para poder enfrentar aquela tempestade. Ele poderia chegar na margem e, desculpe, né? Ele poderia, porque ele tinha toda a autoridade para isso, dar uma de Moisés, né? Levantar o cajado e aquele barco de repente ficar depositado no meio do mar da Galileia, sequinho, para que ele fosse até lá, andando, né, numa trilha feita pelo mover do Senhor, a pé seco. Jesus teria tantas possibilidades, porque Jesus é Jesus, não é? Lembra que eu falei para você? Ele é um ser completamente perfeito, porque ele está na manifestação plena humana. E qual é a manifestação plena humana? Gênesis 1, Gênesis 2. Gênesis 3 não faz parte de Jesus. Então ele está na manifestação plena, maravilhosa, poderosa, especial. E ele está ali, né, na sua condição. Ele poderia voar. Ele poderia ordenar ao mar a tempestade que se acalmasse. Não. Bom dia, paz do Senhor. Ele poderia acalmar, mas ele não fez isso. A Bíblia diz que, pedagogicamente, porque Jesus está falando comigo e com você hoje, ele foi andando por sobre o mar. Por que andando por sobre as águas? Porque ele estava andando por sobre
as águas, o mar encapelado. Ele estava andando por sobre as águas revoltosas, né? Descontroladas aos olhos humanos. Então, por que ele andava por sobre? Porque ele está exatamente mostrando a sua autoridade. Porque toda e qualquer situação terrível e trágica, ele está por sobre. Ele tem o controle. Porque naquela cultura está sob os pés, né? Todas as circunstâncias e situações, significa que ele tem controle, ele tem domínio e ele tem autoridade. Mas por que ele está indo em meio à tempestade? Porque ele está exatamente mostrando, mais uma vez eu estou falando para você, e exortando a você e a mim também, que o Senhor, ele pode não alterar a realidade, mas ele continua estando conosco na realidade. Então a autoridade dele é que precisa se apoderar de mim, porque ele tem o controle de todas as coisas. E é exatamente o que Jesus nos mostra nessa manhã de terça-feira, num quadro, né? num retrato do cotidiano, uma fotografia trágica e terrível, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Depois você percebe que ele diz assim, no versículo 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Por quê? Porque existem momentos da nossa vida, e a palavra fala conosco, que nós ficamos tão amedrontados, tão intimidados, tão acovardados diante de tudo que está acontecendo, que nós começamos a ficar desesperados e confundimos e misturamos as estações. Será que é de Deus ou não é de Deus? Será que Deus está vendo ou não está vendo? E aí vem a voz de Jesus. Vem a voz do pastor que conhece as suas ovelhas, mas também é a voz em que as suas ovelhas reconhecem o seu pastor. E ainda que eles estivessem confusos, achando que fossem fantasmas, né? Jesus diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E de maneira muito, muito especial e carinhosa, e eu quero terminar por aqui, amanhã a gente conversa mais. De maneira carinhosa, Jesus fala, tende bom ânimo, ou seja, em meio a tudo isso, tenha vida. Se posicione em vida, em alegria, em disposição em viver, tende bom ânimo. Sou eu, o autor e consumador da nossa fé, aquele que era, é e sempre será, o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, aquele que diz, não temas que eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Exatamente quando ele diz assim, não temais. Aí você vai falar, puxa vida, foi diferente da primeira situação de tempestade. Porque o Senhor Jesus acalmou a tempestade em primeiro lugar, aqui não. Ao invés de acalmar a tempestade aqui, ele acalma o coração das pessoas, que é exatamente o que ele está dizendo para nós hoje. Ainda que a tempestade não tenha terminado, fica tranquilo. A minha calmaria se apoderará de você, porque ele é o pastor do Salmo 23. E ele nos leva às águas tranquilas. Então, é uma maravilha viver no altar do Senhor e ler a palavra do Senhor de uma maneira contextualizada todos os dias. Por quê? Porque ele sempre tem algo para nos ensinar, para nos acalmar e até nos relembrar,
trazer à nossa memória o que nos dá esperança, como diz a Bíblia, que é o Senhor Jesus estar na condução da minha vida. E ainda que essa situação esteja terrível, Ele está por sobre ela, e essa situação está abaixo dos seus pés. Então Ele tem toda a autoridade. Essa tempestade não estava tomando Jesus pelo meio, por sobre as pernas, os joelhos, Ele estava com a água por aqui, não. A Bíblia fala que Ele andava por sobre o mar. Por quê? Porque Ele está mostrando que Ele está por sobre todas as coisas. E Ele está dizendo para você, não temas, tem de bom ânimo. E depois Ele diz, sou eu. É Ele, não é outro. Não são homens, não são governos, não são administrações humanas. E por que na quarta vigília? Porque na quarta vigília significa que todas as forças, todas as possibilidades humanas, toda a capacidade da sabedoria humana não foram suficientes. Então, é o momento de nós nos derramarmos diante do altar do Senhor e clamar e buscar e entender que o Senhor está sim por sobre toda essa situação e Ele está no controle de todas as coisas. Por isso a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar? A Bíblia fala em Isaías 43, mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui o Senhor não está falando se passares pelas águas, não. Quando passares, significa que o Senhor sabe que haverão tempestades. A questão não é a tempestade. Por incrível que pareça, aos olhos divinos, a questão toda é se eu confio ou não confio. Qual o nível da minha fé? Qual o nível da minha confiança? Se eu creio ou não creio? E se eu, ainda que é o primeiro momento, eu possa gritar, é um fantasma, depois eu posso ouvir a sua voz. Por quê? Porque o pastor daquele aprisco conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Ainda que não esteja enxergando o pastor, mas sabem que o pastor está ali pela sua voz. Porque as verdadeiras ovelhas do aprisco do pastor conhecem a sua voz e o atendem. Então, é o momento de nós identificarmos a voz do nosso pastor. Diante de tudo isso, sabedores de que Ele está no controle de todas as coisas. E essa tempestade é uma tempestade didática para nós aprendermos, desenvolvermos e reafirmarmos na nossa fé que Ele é o nosso pastor. E Ele virá por sobre toda essa situação. E sempre estar falando, não temas, sou eu. Fiquem calmos, está tudo sob controle, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Colocar os nossos pedidos diante do altar do Senhor. Queremos orar e também colocar a família do seu Antônio, né? Do trabalho ali do seu João, dona Dária, que o seu João faleceu, né? Por causa da Covid-19 e pelos seus familiares e na pessoa deles, de todos, né, que estão enlutados pelo Brasil, por todas as regiões do Brasil, situações críticas, mas o Senhor está por sobre a tempestade. Ele está no controle. Fiquem calmos. Vamos orar e vamos colocar diante do Senhor em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e do Teu altar. Deus de maravilhas, todos que estão aqui conosco, seus familiares, ó Deus, em nome de Jesus, ore pelo pastor João e suas filhas, tá bem? Orando por todos os nossos familiares, os nossos queridos, né? Aqueles que estão ainda nessa luta, como o casal de pastores, a pastor Antônio e o pastor Luiz, que nós estamos orando, que estão ali na UTI, atravessando esse momento da Covid-19, tantos outros que ou já passamos ou estamos passando, e aqueles que venceram, e aqueles que foram recolhidos pelo Senhor. Senhor, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te com Teu consolo, com Teu conforto, com a paz que excede o entendimento sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre os Teus servos que estão aqui, seus familiares, filhos, pais, marido, esposa, avós, netos, tios, sobrinhos, Tua glória, Tua graça, o Teu mover, o Teu poder sobre a vida do seu João, a dona Dária, em nome de Jesus, dona Nadir, seu Toninho, meus pais, meus tios, primos, filhos, netos, genros, noras, sobrinhos, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada família, cada servo Teu, cada serva Tua, tocando, visitando, restaurando, renovando, trazendo a Deus do Teu vigor, da Tua vitalidade, e ao mesmo tempo, ó Senhor, as famílias enlutadas, centenas e centenas e milhares. Deus de maravilhas, tem misericórdia. A nossa nação chora, a nossa nação está desesperada, o nosso povo, Senhor, carece da Tua intervenção, porque é como se estivéssemos na quarta vigília, como diz a Tua palavra aqui no texto de Mateus 14. Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor tem toda a possibilidade, todo o controle, todo o senhorio, todo o comando sobre essa circunstância. Por isso nós te clamamos, vem com a Tua compaixão, compadece-te, Senhor, das nossas lágrimas, do nosso desespero, derrama-te com a Tua cura, com a Tua saúde, com a Tua presença, com o Teu poder, com o Teu mover. Deus de maravilhas, tem misericórdia da nossa terra. A cada dia é uma notícia, é uma dificuldade, é uma cena terrível, trágica. Deus de maravilhas, tem misericórdia, derrama-te, ó Deus, curando-nos, perdoando-nos, restaurando-nos, libertando-nos. Ó Deus de poder, liberta a nossa terra, a nossa nação. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Deus de poder, porque o Senhor é aquele que está presente em meio à tempestade. O Senhor é aquele que está presente em todos os níveis, mas sob o Teu controle todas as coisas. O Teu senhorio está por sobre as nossas vidas e nós nos derramamos e nós nos encontramos, ó Deus, diante do Teu altar, te clamando, derrama-te, enxuga as lágrimas dos nossos queridos, amigos, irmãos, familiares e ao mesmo tempo que o Senhor possa interferir, curando, libertando o nosso povo. Agora, Senhor, dependemos do Senhor. É como essa tempestade de Mateus 14. É algo que a capacidade humana já se esvaiu. Nós dependemos do Senhor. Tem misericórdia. E nós ordenamos como povo, como igreja, como servos do Senhor, para que essa tempestade passe. Nós repreendemos essa pandemia e declaramos o poder e a vida em Jesus Cristo. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre a nossa terra, o nosso povo, o nosso país, as nossas famílias. E agora nós, como servos Teus, visita-nos no nosso corpo, no nosso organismo, dando-nos resistência, uma imunidade que vem do Teu altar, que não vem de homens, que não é produzida por ninguém, mas vem do Teu poder, da Tua graça. Derrama-te curando-nos, ó Deus, revigorando-nos, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, artérias, veias, coração,
pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, órgãos, fígado, rins, pâncreas, circulação sanguínea, plaquetas, tudo que seja necessário. Toca, visita, restaura, cura, tendões, nervos, recebam a vida, recebam o poder, o mover, a graça, a vida abundante, o mover de ressurreição, de reconstrução daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. E nós daremos sempre ao Senhor toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Sabe por quê? É tempo de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa vida e ninguém pode nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um dia maravilhoso, um dia de terça-feira, que você aproveite o dia da dádiva. O presente é uma dádiva de Deus. Esse dia é uma dádiva de Deus e vivamos na plenitude, na vitalidade que o Senhor tem para nós, e ao Senhor seja dada sempre toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, até amanhã com mais Palavra de Deus, oração pelo nosso país. Estamos em consagração também, orando pela nossa terra, né? Oferecendo um momento aí da nossa vida, em jejum, em oração, né? Porque nós não dependemos de situações e circunstâncias. Nós estamos ancorados no nosso porto seguro que se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Um beijo para você, até amanhã. Estamos orando. Fique na paz. Tchau, tchau.